Eu sou o professor Edmilson Vilaron Francischinelli e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Direito Penal. Os senhores podem acompanhar no quadro ao lado. Nessa segunda aula nós vamos estudar a lei penal. Vamos estudar os seguintes temas: fontes do direito penal, características das leis penais, classificação das leis penais, a norma penal em branco, a interpretação da lei penal. Então, vamos ao nosso primeiro tema. Vamos estudar as fontes do direito penal. Acompanhem comigo. Vou no quadro que se apresenta agora na tela, os senhores podem observar. Vamos estudar a lei penal, fontes do direito penal. As fontes do direito penal são material ou de produção, formal. A fonte formal pode ser imediata, que é a lei, ou mediata, que são os costumes, princípios gerais do direito, analogia. A fonte material ou de produção é o órgão que cria a lei penal. Então, pelo artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, nós vamos saber que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Então, a fonte material de produção do direito penal é o Congresso Nacional. Só a União pode legislar sobre direito penal. Já a fonte formal pode ser imediata, que é a lei. Na ausência da lei, o juiz, para decidir, pode recorrer à fonte mediata. A fonte mediata, portanto, são as formas de integração da norma jurídica. Essa forma de integração é regida pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4.657, de 42. Então, o juiz, na ausência da lei, poderá julgar com estas formas de integração da norma jurídica, né? Poderá julgar com base nos costumes, princípios gerais do direito, analogia. Então, a fonte formal é o órgão produtor da lei penal e a formal é o modo como o direito penal se apresenta, regendo a vida em sociedade. Ok? Muito bem. Mas nós não devemos nos esquecer que a denominação direito penal, como vimos na aula anterior, possui inúmeras formas. O direito penal pode se apresentar, pode se referir ao direito penal como disciplina acadêmica, ao direito penal positivo, ao direito penal objetivo e ao direito penal subjetivo. A disciplina direito penal possui na doutrina a sua principal fonte de estudo. Então, nós estamos estudando a disciplina direito penal e os senhores sabem que a doutrina é a principal fonte de estudo, de desenvolvimento acadêmico, né, do direito penal. Mas também a disciplina direito penal pode se deter na análise da lei, da jurisprudência, dos princípios gerais do direito, dos costumes. Porém, nenhuma destas fontes se sobrepõe à outra. Então, todas elas podem ser analisadas para se elevar o conhecimento da disciplina direito penal, sem que exista uma hierarquia entre as fontes de estudo da disciplina direito penal. O direito penal positivo possui a sua fonte na lei e também nas demais formas de integração da norma jurídica, como nós vimos há pouco. Então, o direito positivo se detém
na lei, como fonte, e também nos costumes, nos princípios gerais do direito e na analogia, para regrar as condutas, mas o faz de forma abstrata e preventiva. Ou seja, enquanto não ocorrer a prática do crime no mundo material, no mundo concreto, ele, direito positivo, não incide, ele não se aplica. Contudo, no momento em que ocorre o crime, surge o direito penal subjetivo, o ius puniendi, o interesse do Estado em punir o autor do crime. E quem rege o direito subjetivo do Estado? O direito objetivo. Então, nesse instante também surge o direito penal objetivo, que é uma pequena parte do direito positivo que será aplicada ao caso concreto, na regulação do direito subjetivo de punir do Estado, na regulação do ius puniendi. Então, suponhamos que ocorra a prática de um crime de homicídio, né? Alguém mata outrem. Muito bem. Nesse instante, o direito positivo, que é o Código Penal, incide com o seu artigo 121 sobre aquele fato, regrando aquele fato, regrando então o direito subjetivo do Estado, ficando o autor do delito sujeito à pena prevista nesse mesmo artigo, que é de 6 a 20 anos. Então, se o direito penal objetivo é a aplicação do direito positivo ao caso concreto, evidentemente que ele possui as mesmas fontes deste. Porém, no nosso entender, o direito penal objetivo também possui como fonte as formas de interpretação das normas jurídicas, pois não existe a possibilidade de aplicação da lei sem que haja, no mínimo, uma interpretação gramatical, né? Não há possibilidade de aplicação da lei ao caso concreto sem nenhum exercício de hermenêutica. O direito penal subjetivo ius puniendi do Estado, como todo direito subjetivo, como todo e qualquer direito subjetivo, constitui-se em um interesse em busca de sua realização. Então, todo direito subjetivo é um interesse que caminha em busca de sua realização. E enquanto isso não se verifica, ele se mantém como interesse. Se mantém como interesse em busca de sua realização. Mas no momento em que o interesse ocorre, se verifica, ele desaparece, ele se extingue, se transformando em um outro interesse. Então, o ius puniendi do Estado constitui-se no interesse que o Estado possui de punir o autor do crime. Muito bem. Isso se verifica através do devido processo legal, porque o Estado não pode, de uma forma autoritária, aplicar a pena sem que haja o devido processo legal, sem que atribua ao autor do crime o direito de ampla defesa. Então o ius puniendi não é auto-aplicável, depende do devido processo legal. E o ius puniendi do Estado, ele se concretiza pela sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ao final do processo. A condenação, com a imposição da pena, transitada em julgado. A sentença, a decisão do juiz que aplicou a pena, aí extingue-se o
ius puniendi do Estado, surgindo um novo interesse, que é o ius punitionis, que é o interesse agora de executar a pena, de levar o autor do crime condenado ao cumprimento da pena, levando-o à prisão, caso a pena seja privativa de liberdade. Se a pena for de multa e o condenado não efetuar o pagamento voluntariamente, essa multa será transformada em dívida ativa do Estado, será executada no juízo civil e poderá ser penhorado bens do autor do crime para pagamento da multa. Poderá também a condenação ser em pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade e outras, que evidentemente o Estado obrigará o condenado ao seu cumprimento, tá certo? Mas na busca da sua realização, o interesse de punir do Estado, o ius puniendi, ele entra em litígio com o ius libertatis do autor do crime. E o ius libertatis consiste, evidentemente, no direito de liberdade, mas, antes de mais nada, no interesse do acusado, autor do crime, de não ser punido. Não só em relação à pena privativa de liberdade, mas em relação à aplicação de qualquer outra pena. E na busca da realização de seu interesse, de não ser punido, a lei penal atribui ao autor do delito o direito de se defender. E lá no processo, a lei processual atribui também ao autor do delito a ampla defesa, possibilitando que ele possa alegar inúmeras teses para se defender, como, por exemplo, a tese da legítima defesa, prevista lá no artigo 25 do Código Penal, do estado de necessidade e outras. Agora notem, como o direito subjetivo do Estado de punir, o ius puniendi, se assenta unicamente na lei, porque se o Estado tem interesse de punir, ele evidentemente deverá fazê-lo com base na lei. Porque pelo princípio da legalidade, lá do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, para aplicar o ius puniendi, o Estado, juiz, tem que se deter única e exclusivamente na lei. O juiz não pode condenar ninguém, senão nos termos da lei. Muito bem. Então, diante disso, nós podemos concluir que as fontes mediatas, ou seja, as formas de integração da norma jurídica, só serão aplicadas pelo juiz em benefício do autor do delito. Ou seja, para amparar e garantir o jus libertatis do autor do crime, nunca para aplicar o ius puniendi do Estado. Então, as fontes mediatas serão aplicadas pelo juiz para melhorar a situação ou até absolver o autor do crime, nunca para piorar a situação do acusado no processo penal. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos caminhando, não é? Vamos passar agora para a análise do nosso próximo tema. Vamos tratar aí da lei, da analogia no direito penal. E aí nós perguntamos, será que cabe analogia no direito penal?
Evidentemente que sim, mas desde que ela seja in bonam partem, ou seja aplicada em benefício do acusado. Vimos há pouco que não só a analogia, mas todas as demais formas de integração da norma jurídica, quer dizer, na ausência da lei, o juiz poderá recorrer às formas de integração da norma jurídica, mas sempre em benefício do acusado. Nunca para regrar o ius puniendi do Estado, que deverá firmar-se sempre na lei. Muito bem. Então a analogia, ela é aplicada no direito penal sempre in bonam parte e nas normas não incriminadoras. Ou seja, norma incriminadora que define crime, não se aplica analogia. Mas aí os senhores poderiam perguntar, mas o direito penal não regula somente crime? Não. Além de normas incriminadoras, o direito penal também possui normas não incriminadoras, que podem ser normas explicativas, são aquelas pelas quais o legislador explica determinados elementos que fazem parte das normas incriminadoras, e podem ser também permissivas, que são aquelas normas que permite que o autor pratique o fato regrado como crime, excluindo o ius puniendi do Estado, o direito de punir do Estado nestes casos, como é o exemplo da legítima defesa. Vejam, se uma pessoa mata outra em legítima defesa, não há crime. A lei diz que não há crime. Então a lei permite que alguém mate outrem se agir em legítima defesa. Por quê? Porque o artigo 25 do Código Penal permite. Então o artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa, é uma norma permissiva. Tá certo? Muito bem. Então vamos dar um outro exemplo. O artigo 128 do Código Penal também é uma norma permissiva. O inciso 2º deste preceito admite o aborto quando a gravidez resulta de estupro. Então, quando uma mulher é vítima de estupro e acaba se engravidando, a lei permite que seja feito o aborto. Mas o artigo 128, que é uma norma permissiva, fala somente, só trata da hipótese da gravidez resultante de estupro. Mas e se a gravidez resultar de um outro crime? Se a vítima que acabou grávida, por exemplo, for vítima de crime de violação sexual mediante fraude, lá do artigo 215 do Código Penal, ou do crime de assédio sexual, do artigo 261-A do Código Penal, será que nesses dois crimes, se nesses dois crimes resultar a gravidez, será que a mulher poderá fazer o aborto legal do artigo 128? Então, se aplicarmos a analogia e estender o alcance dessa norma para que ela compreenda também estes outros crimes, sim. Então haverá também o aborto legal, né, nestas outras duas hipóteses, tá certo? Então, muito bem. Então vamos passar para a análise aí do nosso resumo, ok? Então vamos lá. Aplica-se a analogia no direito penal? Sim, só a in bonam parte e nas normas não incriminadoras. Nem só de norma incriminadora vive o direito penal. Ele também possui normas não incriminadoras que podem ser explicativas,
artigo 327. Vejam, o artigo 327 é uma norma explicativa porque ela explica o que se deve entender por funcionário público. Lá no artigo, a partir do artigo 312 do Código Penal, nós temos os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Mas o que nós devemos entender por funcionário público? Então nós vamos lá no artigo 327 e nós vamos perceber que o legislador explica o que se deve entender por funcionário público. Por isso ela é uma norma explicativa. E a norma permissiva, nós falamos, é o artigo 25 que trata da legítima defesa. Olha o exemplo que nós ministramos há pouco. O artigo 128, inciso 2 do Código Penal admite o aborto quando a gravidez resulta de estupro, sendo que a analogia pode ser aplicada para estender esta regra para que os casos em que a gravidez decorra de violação sexual mediante fraude ou assédio sexual também possa permitir o aborto legal, tá certo? Olha aí, cuidado, no direito penal não se aplica analogia em malamparte, em prejuízo do réu. Então vejam, ainda que incida sobre norma não incriminadora. Se, por exemplo, a norma explicativa do 327, né, for estendida, se aplicarmos a analogia no artigo 327 para enquadrar uma pessoa que trabalha numa empresa privada, né, na qualidade de funcionário público, evidentemente que essa analogia, sei lá, em malamparte não poderá ser aplicada. Tá certo? Muito bem. Dando então continuidade ao tema que nós estamos desenvolvendo, vamos analisar a partir de agora as características das leis penais. As características das leis penais. As leis penais, elas possuem as seguintes características. Primeiro, são normas impositivas, imperativas, de ordem pública, coagente, não facultativas, ou seja, todos estão sujeitos ao seu comando. Ninguém pode se furtar ao cumprimento das normas do direito penal. Todos estão submetidos a elas, inclusive o juiz, o promotor, o delegado, todas as autoridades. Por isso ela é imperativa, por isso ela é cogente. As normas penais também são gerais, aplicam-se a todos. Elas são impessoais, porque ela não se dirige a determinada pessoa. Agora, vejam bem, o direito penal, por possuir norma impositiva ou cogente, ele se enquadra no direito público. Então o direito penal é direito público, não é direito privado. A distinção entre direito público e direito privado varia. Existem autores que sustentam que o direito público se detém no interesse da sociedade, enquanto que o direito privado se detém predominantemente no interesse do particular. Nós entendemos que o mais correto é a doutrina que sustenta que o enquadramento em direito público ou direito privado deve se dar tendo em conta as normas que regem esse direito. Então, se as normas que regem determinado ramo do direito são de ordem cogente, imperativas, não facultativas,
esse ramo do direito se enquadra no direito público. Agora, se as regras que regem determinado ramo do direito são facultativas, dispositivas, esse ramo do direito se enquadra no direito privado, certo? Então vamos ao nosso resumo. Muito bem, vamos lá. Olha aí, característica das leis penais. Leis penais possuem as seguintes características: imperativa, cogente, de ordem pública, não facultativas, ou seja, elas são indisponíveis. Ninguém pode se furtar aos seus preceitos, mesmo as autoridades não podem deixar de aplicá-la. As normas penais também são gerais, aplicam-se indistintamente a todos. Elas são impessoais, não se aplicam à pessoa determinada. O direito penal enquadra-se no direito público. A distinção entre direito público e privado, para alguns autores, se detém no interesse predominante. Assim, o direito público assegura o interesse da sociedade, enquanto que no direito penal, no direito privado, predomina o interesse do particular. Entendemos que essa distinção não possui qualquer utilidade prática, realmente, de aplicação, não tem nenhuma utilidade, razão pela qual adotamos o critério das características das normas, de forma que o direito público constitui-se por normas cogentes, imperativas, de ordem pública, enquanto que o direito privado de normas facultativas ou dispositivas, ok? Dispositivas. Muito bem. Mas o direito penal, ele não possui somente normas cogentes ou imperativas. Ele possui também normas facultativas ou dispositivas. O ius puniendi é exercido por meio do processo penal, que se verifica, que se inicia por meio da propositura da ação penal, que pode ser pública incondicionada ou condicionada e também privada. As normas que regulam a ação penal pública incondicionada são cogentes, obrigando as autoridades a promovê-la. Então, a ação penal pública deve ser obrigatoriamente proposta pela autoridade, no caso o Ministério Público, que tem a atribuição para promovê-la. Já a ação penal pública condicionada e a ação penal privada só será proposta se a vítima ou ofendido quiser. Então, estas ações judiciais são reguladas, regidas por normas dispositivas, criadas segundo o interesse do particular. Na ação penal pública condicionada, a representação do ofendido, por isso ela é condicionada, ela depende da representação do ofendido. O delegado de polícia só pode instaurar inquérito se o ofendido manifestar a sua vontade de querer promover a punição do autor do crime. O Ministério Público só poderá propor a ação penal também se tiver a manifestação do ofendido, da vítima, em querer a punição do autor do crime. Sem essa manifestação de vontade da vítima, nem o delegado, nem o promotor de justiça poderão, o primeiro, promover o inquérito policial e o segundo, a ação penal. E na ação penal privada, a vítima deve constituir advogado
que deverá requerer ao delegado a instauração do inquérito policial e depois o advogado deverá propor ação penal privada perante o judiciário. Então vejam, nessas duas últimas espécies de ação penal, elas são dependentes da vontade do ofendido, da vítima. Então, elas são regidas por normas dispositivas. Embora o direito penal também possua normas dispositivas, a grande maioria das suas normas são imperativas, cogentes, razão pela qual ele deve ser enquadrado como de direito público, deve ser enquadrado como de direito público. Mesmo o direito civil, que possui a grande maioria de suas normas como sendo dispositivas ou facultativas, possui normas impositivas. Veja, por exemplo, o artigo 1521 do Código Civil, que proíbe o casamento de determinadas pessoas, como irmãos, pai e filho, pessoas casadas. Se estas pessoas desrespeitarem a proibição e se casarem, elas cometerão crime. Crime previsto no artigo 237 do Código Penal. Além do Ministério Público promover a ação civil para a anulação do casamento. Então, a regra do artigo 1521 do Código Civil, ela é cogente, de ordem pública. Ela não pode ser desrespeitada de maneira nenhuma. Contudo, por possuir a grande maioria de suas normas como sendo facultativas, enquadra o direito civil como direito privado. Ele se enquadra como direito privado porque a grande maioria de suas normas são facultativas. Então, o que importa é a preponderância da natureza das normas para que haja um enquadramento de determinado ramo do direito como direito público ou como direito privado. Tá certo? Muito bem. Então vamos analisar a partir de agora a classificação das leis penais. Vamos partir aí para a classificação das leis penais. Acompanhem comigo o quadro que se apresenta. Classificação das leis penais. As normas penais classificam-se tendo em conta vários aspectos. Então, quanto ao órgão jurisdicional que as aplica. Então, as normas podem ser comuns. Olha, nós até já estudamos o tema, hein? As normas penais comuns, elas integram o direito penal comum, né? Então, essas normas, né, comuns são aquelas aplicadas pela jurisdição comum. E nós temos jurisdição comum no âmbito estadual e federal. Já as normas penais especiais são aplicadas pela jurisdição especial, que pode ser militar ou eleitoral. Elas se enquadram no direito penal especial. Gostaria só de alertar que existe uma outra corrente que entende que direito comum, e no caso também as normas comuns, estariam dentro do Código Penal. E as especiais são aquelas que estão fora do Código Penal, regidas por leis especiais, né? Fora do Código Penal. Então existe essa outra orientação. Os senhores devem se atentar para esse aspecto. Vamos lá. Quanto ao período de vigência. Quanto ao período de vigência, o tempo de vigência da norma, as normas penais podem ser ordinárias. Nós não estamos aqui nos referindo à lei ordinária,
que compõem o processo legislativo, lá do artigo 59 da Constituição Federal. Nós estamos aqui tratando, olha aí, do período de vigência. Lei ordinária, então, é aquela que tem vigência até que sua revogação ocorra por uma nova lei, né? Olha aí, tem vigência até sua revogação por outra lei. Então o normal é que uma lei tenha vigência até que outra a revogue. Quanto ao período de vigência, as normas penais podem ser também temporárias. São aquelas que a própria lei define o tempo de sua duração. O próprio texto da lei traz de forma expressa o período de vigência da lei. Estabelece de forma expressa quanto tempo, o período em que a norma terá vigência. Quanto ao período de vigência, as normas penais também podem ser especiais, né? São aquelas que têm vigência em certas circunstâncias, como verbia gratia, por exemplo, verbia gratia, durante o estado de guerra, calamidade pública, etc. Então, o legislador pode criar uma lei que tenha vigência, por exemplo, enquanto durar o estado de guerra. Então vamos dar um exemplo. Suponhamos que durante o estado de guerra, o legislador incrimine o fato de uma pessoa acender uma luz durante a noite. Evidentemente que se alguém acender uma luz durante a noite, poderá facilitar os aviões inimigos a efetuarem o bombardeio daquela área. Um exemplo. Então, enquanto durar o estado de guerra, ninguém poderá acender luz durante a noite, senão responderá pelo crime, certo? Quanto à finalidade, as normas penais podem ser incriminadoras, são aquelas que definem os crimes e as penas, e não incriminadoras. Nós já falamos quando tratamos lá da aplicação da analogia, né, no direito penal. Então as normas não incriminadoras podem ser explicativas. Nós falamos naquela oportunidade do artigo 327, mas também existem outras normas explicativas no direito penal, como por exemplo o artigo 150, que trata do crime de invasão de domicílio, invadir a casa de alguém. Mas o que se deve entender por casa? Lá o parágrafo 4º do artigo 150, então, explica o que se deve entender por casa. É uma norma explicativa. E norma permissiva. Aqui nós temos várias normas permissivas no Código Penal. Aqui alguns exemplos. Artigo 23 trata do caso da legítima defesa, o estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. O 24 que trata do estado de necessidade e 25 que trata da legítima defesa, tá certo? Então, nós temos aí a classificação das leis penais, tá certo? Muito bem, vamos tratar agora da lei penal em branco. Vamos tratar da lei penal em branco, que vem a ser a lei penal em branco. É aquela que necessita ser complementada por outra lei. Então existem alguns crimes definidos no Código Penal que, para se estruturarem de forma completa, eles dependem da complementação de outras normas. A norma penal em branco, ela pode ser em sentido lato e pode ser em sentido estrito. A norma penal em branco em sentido lato, ela é complementada por outra norma penal da mesma instância legislativa da lei penal. Quer dizer,
a norma que complementa a lei penal, ela é criada pelo Congresso Nacional. Também é criada pelo Congresso Nacional como o direito penal. Nós temos alguns exemplos. O artigo 304 do Código Penal trata do crime de uso de documento falso. Esse artigo 304, de forma expressa, ele é complementado pelos artigos 397 a 302 do Código Penal. Se os senhores observarem os artigos 297 a 302 do Código Penal, os senhores vão observar que cada um destes artigos trata de um tipo de documento falso. Tem lá falsificação de documento particular, a falsificação de documento público, a falsidade ideológica. São crimes. Falsificar o documento é crime. E, pelo artigo 304, fazer uso desse documento falso também é crime. Por isso que o artigo 304 diz: quem fizer uso dos documentos previstos nos artigos 297 a 302, comete pena tanto. Então, fazer uso do documento falso também constitui crime. Um outro exemplo é o artigo 237 do Código Penal. Nós já tratamos desse preceito quando nós analisamos a respeito do ramo do direito civil, né? Nós falamos que quem contrai casamento sabendo que há proibição nesse ato, né, que é proibido o casamento, incorre no crime do artigo 237. É o crime de conhecimento prévio de impedimento. Então o artigo 237 trata como crime, estabelece como sendo crime contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause nulidade. Mas quais são os impedimentos? O artigo 237 não diz. Então o artigo 237 do Código Penal tem que ser complementado pelo artigo 1521 do Código Civil, que estabelece os impedimentos, né? O artigo 1521 diz que não podem casar os ascendentes com os ascendentes e estabelece outras hipóteses de impedimento de casamento, tá certo? Então, notem que na primeira hipótese a lei penal em branco em sentido lato, o artigo 304, foi complementado pelos artigos 297 a 302 do Código Penal. Então veja, uma norma penal complementando outra norma penal. Nesse exemplo que nós acabamos de ministrar, nós temos o artigo 237, que deve ser complementado pelo artigo 1521 do Código Civil. Quer dizer, a lei penal é complementada por uma norma que está em outro ramo do direito civil. Mas o direito civil também é criado pelo mesmo legislador do direito penal, né? Então, nós temos aí a norma penal sendo complementada por normas que são criadas pelo mesmo legislador da norma penal, que possui, portanto, a mesma instância legislativa da norma penal. Já a norma penal em branco em sentido estrito é aquela que é complementada por uma norma inferior à lei penal.
quer dizer, por uma norma infralegal. O artigo 269 do Código Penal, por exemplo, trata do crime de omissão de notificação de doença. Então, o médico ele está obrigado a fazer a notificação de doença quando essa doença possa gerar epidemia, para que o Estado então possa tomar providências para não deixar que essa doença se espalhe. Mas quais doenças são de notificação compulsória? O artigo 269 do Código Penal não diz. O artigo 269, então, do Código Penal, ele deve ser complementado e será complementado e é complementado por um regulamento do Ministério da Saúde. Então é uma norma infralegal, está abaixo da norma da lei ordinária, que é a norma penal, certo? Então vamos aí partir para o nosso resumo. Vamos lá. Vamos lá. Lei penal em branco. A norma penal em branco é aquela que necessita ser complementada por outra norma. Espécies. Norma penal em branco em sentido lato é aquela em que a norma complementar possui a mesma instância legislativa da norma penal, ou seja, é criada pelo mesmo órgão que cria a lei penal. Exemplo, artigo 304 do Código Penal, nós já falamos, é complementado pelos artigos 297 a 302 do mesmo Estatuto. Note-se que a lei penal pode ser complementada por outra lei penal. Outro exemplo, o artigo 237 do Código Penal é complementado pelo artigo 1521, sendo que este do Código Civil, que possui a mesma instância legislativa da lei penal, ou seja, é lei ordinária. Outra espécie de norma penal em branco, agora em sentido estrito, é aquela em que a norma complementar possui instância legislativa diversa e inferior da lei penal. Exemplo, nós falamos, o artigo 269 do Código Penal trata do crime de omissão de notificação de doença, é complementada por um regulamento do Ministério da Saúde. Outro exemplo, o artigo 2º, inciso 6º da Lei 1521, que trata dos crimes contra a economia popular, ele é complementado por uma portaria do Ministério da Economia. Aqui nós temos o crime de violação de tabela de preço, quando o Estado tabela os preços. Na época do Sarney nós tínhamos a tabela, cada mercadoria tinha um preço, que era justamente fixado por uma portaria da SUNAB na época. E quem vendesse por preço superior ao tabelado praticava esse crime. Então, esse preceito de lei penal, ele é complementado por uma portaria que é uma norma infralegal. Está abaixo, então, da lei ordinária, que é a norma penal, certo? Muito bem. Então, vamos continuando. Vamos agora passar a analisar a interpretação da lei penal. Vamos tratar, então, da interpretação da lei penal. Tá certo? Vamos, então, acompanhar o resumo que passarei a apresentar aos senhores, para facilitar o entendimento da matéria. Vamos lá. Da interpretação da lei penal. Interpretar é extrair o verdadeiro significado da lei. Claro, não se pode aplicar a lei sem que antes se faça a sua interpretação, ainda que gramatical. Na minha opinião, a interpretação é fonte do direito objetivo, pois a lei não pode ser aplicada ao caso concreto sem que seja submetida a uma interpretação, ainda que gramatical. Ok? Muito bem.
Qual a necessidade da interpretação? Apurar o conteúdo da lei para aplicá-la ao caso concreto. Então, sem a interpretação, seria impossível aplicar a lei ao caso concreto. Então, toda norma para ser aplicada ao caso concreto depende de interpretação. Quando ocorre um fato criminoso, evidentemente que o juiz deverá fazer o quê? A adequação típica, ele deve enquadrar o fato em uma norma penal incriminadora. Isso é um exercício de interpretação. Quais são as espécies de interpretação? As espécies de interpretação variam tendo em conta vários aspectos. Vamos ver. Quanto ao sujeito que faz a interpretação, nós temos aí a interpretação autêntica. A interpretação autêntica é a interpretação do legislador. É o legislador que faz a interpretação da lei. Vejam, no caso do artigo 327, nós já falamos sobre ele. Trata-se de uma norma penal não incriminadora explicativa. O legislador, então, por essa norma, está explicando o que se deve entender por funcionário público. Então, quem está interpretando a lei penal é o próprio legislador. Está dando, então, o conceito de funcionário público. Quanto ao sujeito que faz a interpretação, ela também pode ser doutrinária. Qual é o sujeito que faz a interpretação doutrinária? Os juristas. Então, interpretação doutrinária dos juristas, quer dizer, os juristas é que fazem a interpretação, criando a doutrina. Ok? A interpretação, quanto ao sujeito também que faz a interpretação, também pode ser judicial ou jurisdicional. É a interpretação da lei feita pelo Poder Judiciário, quando aplica a lei penal ao caso concreto, gerando até a jurisprudência. Muito bem. Vamos continuar. Quanto ao resultado. Quanto ao resultado, a interpretação pode ser declarativa. Nesse caso, a interpretação aplica ao estrito termo da lei, sem ampliar ou restringir o seu conteúdo. Quer dizer, o intérprete aplica exatamente os termos da lei penal. Ele não amplia, ele não restringe o conteúdo da lei penal. A interpretação quanto ao resultado também pode ser restritiva, interpretação restritiva. É aplicada quando a lei diz mais do que deveria, devendo o intérprete restringir o seu alcance. Vamos dar um exemplo. O artigo 28, inciso 1 e 2 do Código Penal deve ser interpretado no sentido de excluir os casos patológicos do artigo 26. Então, o artigo 28 do Código Penal diz que não exclui a responsabilidade criminal o fato do agente ter praticado o crime, sob violenta emoção ou paixão. Então, a emoção e a paixão não excluem o crime. Também a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou outra substância de efeito análogo. O artigo 28 estabelece essa regra. Mas, evidentemente, que ele deve ser interpretado de uma forma restritiva para excluir os casos de doença mental. Claro, se a emoção e paixão ela se constitui em doença, então o autor do crime, o sujeito ativo do crime, como doente mental, deverá ser considerado inimputável. Também a questão da embriaguez ou das substâncias de substâncias de efeito análogo, são as drogas de maneira geral. Elas podem levar o usuário a se tornar um doente mental e, como tal, ele deve ser considerado inimputável nos termos do artigo 26. Então, isso
é uma interpretação restritiva. Você restringe o alcance da norma, ok? A interpretação quanto ao resultado pode ser extensiva. É aplicada quando a lei diz menos do que deveria. Ela é omissa, devendo o intérprete ampliar os seus termos por meio da analogia. Nós já falamos isso quando estudamos a analogia in bonam partem, né? Nós demos até o exemplo do artigo 128, inciso 2 do Código Penal, que admite o aborto quando a gravidez resulta de estupro, podendo o intérprete dar uma interpretação extensiva a este preceito para que ele possa alcançar também o crime de violação sexual mediante fraude ou assédio sexual. Então nós já tratamos até desse tema quando tratamos da analogia in bonam partem. Mas cuidado, alguns autores, para alguns autores existe distinção entre analogia e interpretação extensiva, sustentando que nesta a lei prevê determinadas hipóteses de aplicação, se mostrando omissa em relação a outras, enquanto que na analogia existe lacuna na lei. Ora, entendemos o seguinte: se o legislador tinha vontade de prever determinadas hipóteses e não fez, evidentemente que há omissão da lei. E o artigo 4º, né, do Decreto-Lei 4.657 de 42 é expresso em determinar que, em caso de omissão da lei, o juiz deve aplicar o quê? A analogia, né? Então, olhe bem, em caso de omissão da lei, aplica-se a analogia. Em caso de omissão da lei, aplica-se a interpretação extensiva. Na verdade, a interpretação extensiva se utiliza exatamente da analogia. Então, olha aí, né? Olhe bem, adotamos essa corrente. A analogia é um instrumento necessário para a realização da interpretação extensiva. Sem o uso da analogia, não é possível se fazer a interpretação extensiva. Tudo bem? Então, muito bem. Então, vamos dar seguimento à nossa matéria. A interpretação quanto aos meios empregados. Quanto aos meios empregados, a interpretação pode ser gramatical ou literal. Funda-se na sintaxe, na própria significação das palavras, não é? Já quanto aos meios empregados, a interpretação também pode ser teleológica ou lógica. Busca o espírito da lei. Consiste na expressão de Ehring em procurar o pensamento da lei. Vai além do sentido gramatical das palavras e vale-se dos seguintes recursos: ratio legis. Busca a razão da lei, o interesse que ela visa proteger. Exemplo: o crime de falsificação de documento público, lá do artigo 297 do Código Penal, né, busca proteger qual bem jurídico? A fé pública, né? Então, olha aí, qual a finalidade da lei? Proteger a fé pública. Dessa forma, a falsificação grosseira, que é incapaz de enganar, não configura o crime. É uma interpretação. Quer dizer, a falsificação do documento é tão grosseira que ela não possui a capacidade de violar a fé pública. Tá certo? Então, se fazendo uma interpretação buscando a razão da lei, que é a defesa da fé pública, como a falsificação é grosseira, é incapaz de enganar, o intérprete conclui que aquela falsificação não constitui crime de falsificação de documento público. Outra forma de interpretação é a sistemática, na qual busca interpretar a norma em conjunto
com as demais normas que integram o ordenamento jurídico. Então, não se interpreta uma norma de forma isolada. Ela deve ser interpretada em conjunto com as demais normas que integram o ordenamento jurídico. Exemplo, o artigo 312 trata do crime de peculato, que é praticado por funcionário público. Mas o que é funcionário público? Então o artigo 312 deve ser interpretado em conjunto com o artigo 327, que explica o que é funcionário público. Então, isso é uma interpretação sistemática. Interpretação histórica. Busca a origem da norma para entender a sua evolução e modificação no tempo. Então, as leis que regulam determinados crimes, elas, no decorrer do tempo, elas acabam sendo revogadas e surgem novas leis. Essas novas leis, evidentemente, elas são consideradas leis mais evoluídas, com regras mais evoluídas e adaptadas ao momento a que elas devem ser aplicadas. Mas o intérprete pode buscar nas leis anteriores, mais antigas, elementos para interpretar a lei atual. Isso é uma interpretação histórica. A interpretação também pode ser interpretação de direito comparado, né? Busca interpretar comparando o direito nacional com o estrangeiro. Então, o intérprete compara o conteúdo da norma do direito nacional com a norma do direito estrangeiro que regula o mesmo tema. Compara uma norma com outra para buscar uma melhor compreensão da norma que está sendo interpretada. A interpretação também pode ser extrapenal. Busca obter os conceitos de institutos jurídicos pertencentes a outros ramos do direito, fora do direito penal, como, por exemplo, o conceito de cheque. Nós já analisamos isso aqui, lá no crime de emissão de cheque sem fundo do artigo 171. O que se deve entender por cheque? Esse elemento do crime está lá no direito comercial. Então, quando se busca entender o instituto do cheque, buscando esse entendimento lá no direito comercial, nós estamos fazendo uma interpretação extrapenal. Outro exemplo é o documento. Dependendo do documento, o seu significado deve ser buscado no direito civil. Interpretação extrajurídica. A interpretação extrajurídica busca interpretar certos conceitos não pertencentes à ciência do direito, ao direito, que estão fora em outras ciências que não a ciência jurídica. Verbia gratia, o conceito de doença mental, lá do artigo 26, por exemplo. Evidentemente que o direito penal, ele não estabelece o que se deve entender por doença mental. Entendimento de doença mental deve ser buscado lá na psiquiatria forense. Tá certo? Muito bem. Interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva. Busca interpretar a lei com base na constante evolução da ciência jurídica e das ciências extrajurídicas, como, por exemplo, o conceito de doença mental do artigo 26 deve ser interpretado segundo o progresso da psiquiatria. Evidentemente que a psiquiatria, a ciência da psiquiatria, ela evolui como todas as outras ciências. Então o conceito de doença mental também evolui. Então, quando se busca na evolução da psiquiatria o conceito mais atual de doença mental, nós estamos fazendo uma interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva. Interpretação analógica ou intralegem. O que devemos entender por interpretação analógica ou intralegem?
é a interpretação em que o próprio texto da lei pede a aplicação da analogia. O legislador, ao construir a norma, aponta exemplos de determinadas hipóteses genéricas e pede outras semelhantes, que outras semelhantes sejam aplicadas pelo intérprete. Então vamos ao exemplo. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. O legislador primeiro aponta exemplos, né? Trata-se aqui de crime de homicídio qualificado, quando o crime é praticado a traição, emboscada, dissimulação. Então, olhem, o legislador, ele dá exemplo. Quando que o crime é qualificado mediante traição, emboscada, dissimulação. Uma das hipóteses em que há o crime de homicídio é qualificado. Mas logo em seguida, nesse mesmo preceito, o legislador aplica uma fórmula genérica ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Olha aqui a regra genérica. O próprio legislador, então, pede a aplicação da analogia, quando ele diz ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, nesse caso, o legislador está possibilitando que o exegeta estenda a aplicação da lei aos casos semelhantes, como o verbum grate, por exemplo, a surpresa. O legislador não fala da surpresa, ele fala da traição, emboscada, dissimulação. Outro exemplo é a surpresa. Nós temos outros exemplos de interpretação analógica ou intralegem, né? Lá no mesmo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, no inciso 3. Nós temos lá no artigo 28, no inciso 2, outro exemplo, né, de interpretação analógica ou intralegem. Lá trata que não exclui a responsabilidade criminal, né, a embriaguez pelo álcool, ou, olha, ou outra substância de efeito análogo. Outra substância, qualquer outra substância, né, deve aplicar então a analogia nessa hipótese, né? Já o artigo 61, letra C e D, também prevê a possibilidade de interpretação analógica. O artigo 146 também prevê, é uma norma incriminadora em que o legislador também pede a aplicação da interpretação analógica. O artigo 147 da mesma forma. Particularmente, nós entendemos que se trata de uma interpretação extensiva autêntica. Ou seja, é uma interpretação extensiva porque a norma vai estender, além das hipóteses previstas, a norma prevê a possibilidade de que ela seja estendida a outros casos. Então, uma interpretação extensiva. E autêntica por quê? Porque o próprio legislador pede essa extensão, pede aplicação da analogia, pede que a interpretação extensiva seja efetuada. Então, trata-se de uma interpretação extensiva autêntica, quer dizer, regrada, pedida pelo próprio legislador. Observação: não confundir interpretação analógica, que em casos específicos a lei autoriza a sua aplicação nas normas incriminadoras. Vejam, a própria lei penal incriminadora, o próprio legislador autoriza a aplicação da analogia. É uma exceção, né? Então não devemos confundir a interpretação analógica com a analogia, que não pode incidir sobre a norma penal incriminadora sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Por que na interpretação analógica não existe ofensa ao princípio da legalidade? Porque a própria lei está pedindo a aplicação da analogia. Se a lei não pede, não se pode aplicar analogia, porque senão vai haver violação do princípio da legalidade. Ok? Então,
Não podemos esquecer esse aspecto, tá certo? Então, muito obrigado a todos.